Vamos lá, gente, boa tarde. Mais uma aula, começando aí mais uma semana. No caso de vocês do sétimo ano, essa semana vocês estão afastados, né? É um caso de Covid aí aqui na escola, e aí as pessoas, as turmas, algumas turmas foram dispensadas, tá, pelo protocolo. No caso dos sétimos anos, essa semana, não sei se essa semana e a próxima, só essa vocês não têm aula, tá? Vai ser só online. Então vamos lá, aula 37 para todos vocês agora. Falaremos sobre feudalismo, tá? Nas últimas aulas falei sobre os francos, né? Expliquei lá que a gente optei por falar dos francos, não por serem melhores que os outros povos germânicos, não por serem melhores do que os povos que ocuparam a Europa ao final do Império Romano, mas porque dentro do reino franco houve um funcionamento que serve muito para explicar essa primeira metade, essa primeira parte da Idade Média, como ela vai se organizar, tá? Falei também sobre o cristianismo, sobre como as religiões vão ser divididas, e espero que tenha ficado claro a importância que a igreja, no início apenas igreja e depois igreja católica, vai ter durante a Idade Média, tá? Igreja evangélica, ou os protestantes, que é o nome correto, só no final da Idade Média que ela vai surgir, tá? Então durante todo esse período que a gente fala de Idade Média, quando eu falar da igreja, eu vou quase sempre estar falando da Igreja Católica, que era a única na Europa a existir, tá? Você não tinha ainda a Igreja Protestante. A outra opção era a Igreja Ortodoxa, que era só lá no Império Bizantino, e os pagãos, que eram os povos politeístas, tá? Então, não é preferência minha pela Igreja Católica, eu não tenho preferência nenhuma. E sim porque só ela existia naquele momento, naquele lugar. A única igreja era a Igreja Católica, que assumiu um poder gigantesco na Idade Média. Veremos isso nessas aulas, tá? Na última aula eu falei disso, e essa aqui a gente vai falar mais ainda, tá certo? Então vamos lá. Na Idade Média, nessa região que a gente está estudando, você vai ter o surgimento de uma relação de produção, uma relação de trabalho, que se convencionou chamar de feudalismo, tá certo? Ela não foi igual em todos os lugares, em alguns lugares ela funcionou de um jeito, em outros um pouco diferente. E o feudalismo vem da palavra feudo, que nas línguas germânicas significa terreno, né? Local. O que é esse feudalismo? Quando os romanos foram embora, você vai ter aquela reorganização dos povos dentro da Europa, com a igreja auxiliando na formação dos reinos e tudo mais. E você vai ter o surgimento dos reinos, e a terra ela vai pertencer, no caso dos francos, ao rei. Em outros povos essa terra vai ser dividida em feudos, pedaços, tá certo? Então imagina um grande terreno, eu divido esse terreno em partes e dou uma parte para cada um deles, tá? Melhorou? Então, vamos pegar o caso dos francos. O imperador Carlos Magno, ele pega o reino franco, e ele vai dividir em partes, em pedaços, em feudos, e vai ceder cada um desses feudos a um conde, a um duque, a um barão, a pessoa que vai ser responsável por cuidar desse feudo, fazer com que esse feudo produza. Em troca, fica o rei Carlos Magno, que cedeu a terra. Além de ceder a terra, ele ainda se disponibiliza a auxiliar militarmente, ou em casos de julgamentos, o que for preciso, por essa pessoa que recebeu a terra. A pessoa que recebeu a terra, seja ela um conde, um duque, ou uma pessoa simples, um servo,
essa pessoa vai ser chamada de vassalo. Vassalo é o que recebe a terra. E suzerano é o que entrega a terra, o que doa a terra, cede a terra. Ela não é dada, ela é cedida para a pessoa. E essas pessoas vão ter uma relação de obrigação uma com a outra. Então, aquele que recebeu a terra tem obrigações para quem doou. Então, o vassalo tem obrigações para o suzerano. E aí, essa relação de suzerano e vassalo, essas palavras são chatas, ela vai ter do rei para o duque, do rei para o conde, como vai ter do conde para o servo. Vassalo não é vassalo é quem recebe a terra, não importa se ela é pobre, rica, não interessa, ela vai ser vassalo. Muitas vezes um duque riquíssimo pode ser vassalo de um conde, tá? E suzerano é o que cede a terra. Isso é meio confuso, meio complicado, mas dá para entender, tá? Mas mais para vocês, para ficar mais claro, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, você imagina esse terreno. Esse terreno pertence ao rei. O rei é o dono desse terreno. O que o rei vai fazer? Na impossibilidade dele administrar tudo isso, numa época que não tem telefone, celular, internet, nada. O que ele vai fazer? Ele vai dividir esse reino dele em pedaços e ceder uma parte, um pedaço desse para cada pessoa. Pode ser um conde, um duque, um marquês, tá? Então, nobres, pessoas importantes desse grupo, cada um vai receber o seu, tá certo? Então tá aqui, eu sou um conde, o rei me deu esse feudo aqui, eu faço um juramento de fidelidade ao rei. Nessa época não existe língua escrita, quer dizer, existe, mas não é usada. O documento não vale quase nada, a assinatura não tem valor, o que vale é a palavra. Então o juramento é a coisa mais importante, a palavra de uma pessoa é a coisa mais importante que ela tem. Então o juramento, assumir uma dívida ou um depoimento, ele tem um valor muito grande. Diferente de hoje, que o que vale é o que está escrito e assinado, na época o que vale é a palavra. A palavra é a coisa mais importante que a pessoa tem. Então, eu cedo a terra para outra pessoa, eu recebo, e não vai haver um documento, vai haver um juramento de lealdade. As pessoas vão jurar as obrigações que elas vão assumir, as obrigações que elas têm que cumprir, o que ela tem que oferecer ao suzerano, o que o suzerano oferece a ela, tudo isso de boca. E vale demais, tá? Sem medo de errar, eu posso dizer para vocês que um juramento naquela época vale muito mais do que um documento registrado em cartório hoje. A pessoa preferia morrer a quebrar um juramento, tá certo? Mas vamos lá. Então eu recebi esse feudo aqui, tem vários, cada um recebeu um. Todo mundo vai dar uma parte do que produzir para o rei, todo mundo vai, em caso de necessidade, ajudar o rei em questões militares e tudo isso. No meu feudo, o que eu vou fazer? Daqui é minha terra, essa é minha, essa aqui. O que eu vou fazer nela? Fazer a mesma coisa que o rei fez. Vou dividir ela em pedaços. Esse meu feudo chama-se senhorio, e eu sou o senhor feudal do meu feudo, tá certo? Eu vou repartir em pedaços e você dê um pedaço desse aqui para cada família que vai trabalhar na terra, que vão ser os meus vassalos. Eu sou o vassalo do rei e você suzerano deles. Quem cede a terra é suzerano, quem recebe é vassalo. Eu recebi, mas eu também cedi essa terra, eu terceirizei. A pessoa que recebeu, que vai trabalhar na terra, são os servos, tá? Esse coitado, esse só trabalha e sustenta todo mundo, tá? Esse não vai poder ceder para ninguém, tá? Então você vai ter os grandes feudos, cada feudo com o seu senhor feudal, que é aquele que recebeu a terra do rei. Esse senhor feudal vai dividir esse terreno em partes menores. Esse terreno é o senhorio, que é a terra do senhor feudal, e aí ele vai dividir. Uma parte vai ficar com ele e outras partes ele vai ceder às pessoas que vão trabalhar nessa terra, pessoas simples, nós daquela época, os pobres da época,
que vamos trabalhar nessa terra e pagar o aluguel dessa terra, o uso dessa terra com parte da nossa produção. Fora isso, as pessoas vão trabalhar na terra do senhor feudal um dia ou um período gratuito por semana por eu ter cedido a terra. É quase que uma terceirização, gente. É uma analogia que eu vou fazer que vai ter gente que vai querer me matar, mas é mais ou menos isso. Hoje como funciona? Vou dar um exemplo para vocês. Nossa escola é uma escola da prefeitura. Eu sou professor de vocês, eu sou funcionário público da prefeitura de São Paulo. A Cláudia, diretora, a Juliana, diretora, a Cláudia, vice-diretora, a Camila, o pessoal da secretaria, os inspetores, todo mundo é funcionário público da prefeitura. Porque nós somos funcionários da prefeitura. Nós recebemos salário da prefeitura, tá? Nós prestamos contas à prefeitura. Mas a cantina não é da prefeitura. A cantina é... A cantina, eu digo a cozinha, né? A cozinha é da prefeitura? É, fisicamente é da prefeitura. Mas quem trabalha na cozinha não é funcionário da prefeitura. O que a prefeitura faz? Ela contrata uma empresa e essa empresa contrata as pessoas que vão trabalhar na cozinha. É terceirizado. Então, as moças que trabalham aqui na cozinha da escola, elas não são funcionárias da prefeitura. Ou da limpeza, elas não são funcionárias da prefeitura. Elas são funcionárias de uma outra empresa que presta serviços à prefeitura. Então a prefeitura paga para essas senhoras, para essas moças? Não, ela paga para essa empresa tira uma parte do lucro e paga para as funcionárias. Entendeu? É uma terceirização de serviço. O feudalismo, mal comparando, não foge muito disso. O rei tem lá um reino gigantesco, que ele não tem condições de administrar aquilo tudo sozinho. Em volta do rei você tem uma quantidade grande de guerreiros, de pessoas importantes do povo dele, mas que ficam ali meio sem função. Elas fazem guerra, mas elas não têm uma função específica na administração pública. O que o rei faz? Começa com Carlos Magno, mas isso vai se espalhar pela Europa toda. Divide o terreno dele em partes e cede cada parte dessa para uma dessas pessoas, um desses nobres. E aí vai nomear como barão, marquês, duque, por aí vai. Que são os senhores feudais. Essas pessoas vão receber a terra, em troca vão pagar impostos aos reis, parte do que eles produzirem vai para o rei. Se o rei precisar de ajuda militar ou jurídica, eles vão auxiliar e tudo mais. Essas pessoas que recebem a terra, são elas que vão plantar? Não. Então ela vai dividir a terra dela em partes, ficar com uma e dividir o resto entre servos, que são as pessoas, esses sim, os trabalhadores. É a galera que vai plantar, colher. Nessa época não tem fábrica, então é tudo trabalho na mão. É plantar, colher, criar gado, semear, regar. Quem vai fazer isso são os servos, que não são escravos, são livres. Mas ficam presos por um juramento de fidelidade. Como eu cedi a terra e ele recebeu essa terra de mim, ele vai fazer um juramento de fidelidade a mim. Tá? Então ele vai usar a terra, do que ele produzir uma parte ele vai pagar para mim, então eu vou receber de todos os meus servos. No meu terreno ali eu dividi em várias partes, cada um desses servos vai me dar uma parte da produção deles. Fora isso, nas minhas terras, que são as que eu não dividi, esses servos é que vão trabalhar, como uma forma de me pagar pelo uso da minha terra, da terra que eu cedi a eles. É claro que nessa divisão, quem vai se dar mal é o servo. O servo é aquele que vai trabalhar na terra, vai ter um terreno menor, que não é dele, que ele recebeu, que ele está preso por um juramento de fidelidade. Vai trabalhar na dele e na minha. O que ele produzir na minha é meu, o que ele produzir na dele, uma parte é minha, e uma parte é da igreja, e ele vai ficar com uma partezinha. Fora isso, ele vai ter que pagar outras taxas. Se ele precisar de uma ferramenta que ele não tem, ele pode usar uma minha, só que ele vai pagar com parte da produção. Então tudo ele vai ter que dar parte do que ele produziu para me pagar. No final das contas, nessa
confusão do feudalismo, quem vai se dar mal? O servo. Como sempre, nós, os trabalhadores, os pobres, vamos ser explorados e vamos ter um mínimo. Muitas vezes esses servos, o que sobra para eles não é nem o suficiente para ele comer, para ele manter a família. E ele vai pegar alimento do senhor feudal e vai ficar com uma dívida ainda maior para pagar. Então esses caras, eles não são escravos por detalhes. E chega um momento onde a dívida que eles têm com o senhor feudal é tanta que ele praticamente trabalha para comer. É quase uma escravidão. Mas ele não é, porque ele é livre. O que o prende à terra que ele está é o juramento de fidelidade. O senhor feudal se dá bem, porque a terra não era dele, ele recebe essa terra. Ele não vai trabalhar, ele vai cuidar da parte de proteção, da parte administrativa, em caso de guerra, de conflitos, ir lá, vai montar um exército, um grupo de guerreiros para acompanhar ele em caso de proteção, de guerra, de tudo mais. Vai pagar impostos para a igreja e para o rei, mas vai ficar com o grosso da produção. Então esse vai se dar muito bem, o senhor feudal. Os reis vão se dar mal também. Então esses primeiros, nos reinos onde o rei fez essa divisão, alguns nem tinham rei, tá? A divisão foi feita entre eles mesmos. O rei vai perder poder, até quase desaparecer. Porque cada feudo era tão independente, cada administração era tão separada das demais, com cada feudo o julgamento era feito pelos senhores feudais, todas as questões eram resolvidas ali dentro. Alguns feudos vão ter moedas próprias, funcionamento cada um do seu jeito, que o reino vai perder poder, tá? E muitos dos reis vão praticamente desaparecer. A Europa vai deixar de ser aquela região dividida em reinos, que foi como os germânicos se acomodaram depois do fim do Império Romano, eles formaram reinos. Estou pondo a imagem aqui. Essa divisão com o feudalismo praticamente vai desaparecer, porque você vai ter, não são reinos, você vai ter uma infinidade de feudos, parte deles de mesma língua, de mesma cultura, mas são quase que pequenos reinozinhos, um separado do outro, muitas vezes até com conflitos entre esses feudos, tá certo? Então esse é o feudalismo, era um sistema de produção, de administração e produção, que permitia você, em teoria, fazer com que um espaço maior funcionasse, produzisse mais, mas que fez com que individualizou a administração, cada feudo por si. Então, ao invés de um reino administrando seu território, você vai ter esse reino dividido em vários pequenos reinozinhos, onde cada um é cada um por si, e o rei, ou quem quer que seja que comandaria esse reino, acaba perdendo todo o valor, sabe? Quem vai assumir as grandes posições de importância nesses reinos são os senhores feudais, tá certo? Então, essa é a lógica do feudalismo, da divisão de terra, de um cedendo a terra ao outro, até chegar no trabalhador final, que é o servo, que é o empregado, o trabalhador, que vai trabalhar, pagar impostos para senhor feudal, rei, igreja, empréstimo de ferramentas, uso de carroça. Ele vai pagar impostos para tudo, com a produção da terrinha dele, e ter que sobreviver com um pouco que sobrar, se sobrar. Fora ter que trabalhar na terra do senhor feudal de graça, sem receber nada por isso. Então, ele é o explorado. Acima dele se tem os senhores feudais, que vão se dar bem nessa divisão, e os reis, que em pouco tempo de feudalismo vão perder, vão virar figuras decorativas, tá certo? O que vai valer mesmo é o senhorio, cada feudo por si só. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu respondo para vocês. Tá bom? Até a próxima, gente.